Ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que nossos corações possam receber essa semente com alegria, porque no tempo certo ela vai dar fruto, amém? Santo Deus, nós abrimos nossos corações nessa noite para o Senhor, Pai. Para o Senhor trabalhar, para o Senhor, meu Pai, sondar, Pai, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os gigantes não param de se levantar. As muralhas estão cada vez mais altas, Senhor. Nos sentimos cada vez mais menores diante dos obstáculos. Pedimos que o Senhor venha agora com o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, nos preparar para esse novo tempo, Senhor. Um tempo de vida e vida abundante, Pai. Fala conosco, fala no profundo de cada um aqui, individualmente, e fala a todos coletivamente, Senhor. Que nós possamos sair daqui supridos, alimentados por um Deus que não deixa ninguém caído, mas levanta todos, Pai. De um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem prazer na nossa salvação, Pai. Que tem alegria na nossa prosperidade, Pai. Abençoa, Senhor, com a Tua palavra cada coração aqui. Que nós possamos ser impregnados por essa palavra. Que a fé que vence possa ser gerada ao ouvirmos a Tua palavra nessa noite. É o que te pedimos, já te agradecendo. No nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Um novo tempo cheio de vida. 10:10. O ladrão vem somente para isso. A função do ladrão é somente para matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Todos os seus planos, todas as suas conspirações, tudo que ele arquiteta é para matar, roubar e destruir. O alvo é esse. O fim de toda a investida do inimigo é esse: matar, roubar e destruir. E nós temos visto quanto ele tem sido eficaz na vida de tantas pessoas, tantos jovens, tantos homens. O inimigo vem fazendo na vida das pessoas com suas mentiras, seus enganos, com suas influências, com as suas manipulações, com as suas seduções, pessoas sendo seduzidas pelo inimigo. Mortes, roubos e destruições acontecendo na vida das pessoas, afastando todas elas da fonte da vida, que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O Senhor Jesus diz que diante desse quadro de morte, de dores, de caos, de tudo isso que as pessoas estão vivendo, o Senhor diz que Ele tem vida e vida abundante. Deus tem vida e vida abundante. Deus tem um novo tempo completamente oposto ao que está sendo vivido. Nós sabemos disso. Se nós que sabemos disso, muitas vezes nós esquecemos e nos deixamos levar pela dor, nos deixamos levar pelo medo, nos deixamos levar pela ansiedade. Imagina quem não sabe. Mas por que Deus é tão poderoso? Por que Ele não acaba logo com Satanás? Que Ele destrói logo essa coisa maligna, malévola? Por que não acaba logo com isso? O inimigo vai sempre estar ali, matando, roubando, destruindo. Ele só tem essa função. Mas o que importa? O que o inimigo pode fazer se nós temos por nós um que é maior? Amém? Por que eu vou ficar me preocupando com o que o inimigo pode fazer se eu tenho um comigo que pode fazer infinitamente mais? Por que eu vou ficar perdendo noite de sono com as artimanhas do inimigo, as suas estratégias, o que o inimigo vai fazer amanhã? Eu não sei o que o inimigo vai fazer amanhã mesmo não, amado. Amanhã é segunda-feira, eu não sei qual é o plano que o inimigo vai bolar de hoje para amanhã, mas eu sei de uma coisa: amanhã o sol vai brilhar e o Senhor vai encabeçar, e todo e qualquer plano que o inimigo se levantar vai se frustrar para a glória de Deus. Amém? Porque maior ainda é aquele que está em nós, maior ainda é aquele que te liberta, aquele
que te cura, aquele que te provê, aquele que te salva, do que aquele que te oprime. O inimigo veio somente matar, roubar e destruir. Nossa, agora estou perdida. Ai, meu Deus, acabou minha vida. Porque o inimigo tem essa, vai matar, roubar, destruir. Mas o Senhor diz logo depois, tá vendo? Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Sabemos que somos de Deus. Quem sabe que é de Deus, diga amém. Diga, eu sei que eu sou de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que eu sou de Deus, você é de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus. Mas o mundo lá fora, ele está morto. Jaz é morto. O mundo está morto no maligno. O mundo está sendo influenciado, seduzido, enganado, está sendo corrompido pelo inimigo. O mundo está morto. Então quem está no mundo está tão morto quanto ele. E está vivendo uma esfera de morte. Aquele que está no mundo vive numa esfera de morte. Morte no casamento, morte nos relacionamentos, morte financeira, morte profissional, morte em todos os sentidos, morte dos sonhos, dos projetos. Está morto. Aquele que está no mundo está vivendo uma esfera de morte. Aparentemente as coisas estão dando certo, aparentemente as coisas estão bem, mas nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Então quem vive no mundo está vivendo uma esfera de morte, ele respira a morte. Tudo que ele faz é numa esfera de morte. Mas nós sabemos que somos de Deus. Eu sei que eu sou de Deus. Amém? Eu não vivo numa esfera de morte. Eu vivo numa esfera de vida e vida abundante. Aleluia! A palavra do Senhor diz lá em Efésios que nós andávamos antes, o quê? Mortos nos nossos pecados e delitos. Como há um monte de pessoas aí que estão vivendo, mas eles estão mortos, não tem vida neles. Nós sabemos que a fonte da vida é quem? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A fonte da vida é Cristo. Sem Cristo não há vida. Amém? Aí a pessoa está lá aí se divertindo e brincando e vivendo e viajando e tirando selfie e passeando, mas não há vida neles. E sabe o que acontece quando não há vida em alguma coisa? Quando alguém morre? Pode demorar um pouquinho, mas daqui a um pouco a morte vai começar a florar. O corpo começa a podrificar. Tudo começa a ruir. Daqui um pouco tudo rui. Amém? Quantos entendem isso? Um novo tempo, um tempo de vida abundante. A morte está no mundo cegando. Porque o morto enxerga, o morto fala, o morto anda. O morto está morto, gente. E a morte que está no mundo, ela vai cegando, emudecendo, ela vai paralisando, ela vai gelando os corações, porque os corações aí fora estão gelados. Os corações aí fora estão gelados. Eles não têm mais sensibilidade, porque o morto tem um coração gelado, o coração paralisa. Amém? O coração está gelado, a mente está cauterizada, o morto pensa, o morto raciocina. Não, o morto está morto. A morte, ela vai cauterizando as mentes das pessoas. A morte que está no mundo vai congelando os corações. Aí você vê pessoas insensíveis, pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas de coração gelado, pessoas que não pensam no outro, só pensam em si mesmo, só querem se dar bem, e se tiver que passar por cima do outro, passa por cima do outro, prejudica, não importa. É a morte que está no mundo, é que está fazendo isso nas pessoas. Mas o Senhor tem vida. Ele tem vida. Ele diz que vai tirar o coração que foi congelado pela morte que o mundo dá, e vai colocar um coração de carne.
Ele vai dar uma nova vida para nós. Essa nova criatura, ela só é uma nova criatura quando ela está em Cristo. Se alguém está em Cristo, se alguém está ligado à fonte da vida, ela é uma nova criatura. Porque se ela não estiver ligada na fonte da vida, ela ainda é um morto que jaz lá, está lá no mundo. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. O Senhor Jesus está falando com aquela mulher lá, aquela mulher samaritana lá no tanque. Lembra do episódio da mulher? A mulher estava numa vida de vergonha, de destruição. O inimigo já tinha roubado a vida dela, os prazeres de ter um casamento, de ter um marido, de ter uma família. A mulher estava lá escondidinha, meio-dia, sol quentão, para ir pegar água no poço, porque é o horário que as outras mulheres vão mais cedo. Ela não podia ir. Por quê? Porque as mulheres iam rejeitá-la. Ela não sabe o que as mulheres seriam capazes de fazer com ela, porque ela já teve 5 maridos, e o 5º marido que estava com ela nem marido dela era, então ela estava com o marido de alguém. Ela ia na hora que ninguém estava no poço. Só que na hora que ela foi buscar água e que ela pensou que não ia encontrar ninguém, ela encontrou Jesus. Não tem coisa melhor pra gente quando está sendo morta, destruída, roubada pelo inimigo, é ir para um lugar onde nós vamos nos deparar com Jesus. Ele diz: eu tenho uma água que vai fazer com que dentro de você jorre uma fonte de vida inesgotável. O Senhor tem o poder de tirar toda a morte da sua vida, toda a morte que o mundo impregnou nela, no casamento, na saúde, na família, no relacionamento, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Toda a morte que você ficou ali respirando e comendo do mundo, o Senhor tem poder para tirar. Ele pode te encher de vida. Ele pode colocar dentro dele, dentro de você, essa fonte. Ele é a fonte, mas ele tem o poder de colocar dentro de você uma porção da fonte que é ele. E essa fonte vai jorrar vida dentro de você eternamente. Eternamente, diga eternamente. O Senhor pode, fale, o Senhor pode arrancar de mim toda a morte que o mundo colocou em mim. Ele tem o poder de tirar. E eu quero essa vida abundante. Eu quero um novo tempo de vida abundante na minha vida. Eu quero a vida de Cristo na minha vida, na minha família, no meu casamento. Eu quero a vida de Cristo nos meus relacionamentos. Eu quero a vida de Cristo. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Passou da morte para a vida. Só o Senhor, só a palavra dele, só a tua fé na palavra, a tua fé naquele que enviou Jesus. Porque aquele que enviou não é aquele que enviou somente, porque nós cremos que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo, é todos três de uma pessoa só. Mas o que o Senhor está querendo dizer? Aquele que enviou, aquele que teve um propósito na vinda de Jesus aqui. Jesus veio aqui para fazer o quê? Para destruir o poder da morte e trazer vida abundante para você. Amém? Aquele que crê naquele que enviou Jesus, no propósito da vinda de Cristo, esse vai ter vida eterna. Esse passa da morte para a vida. Eu sei que eu sou de Deus. Eu creio na palavra e creio naquele que enviou Jesus com o propósito de me salvar, de me tirar da morte para a vida. O propósito de Cristo na terra, através do perdão, através da morte dele na cruz, foi para te tirar da morte para a vida, te tirar da morte para a vida, tirar você da morte para a vida. Amém? O mundo está morto no maligno, o mundo está vivendo, está respirando, o mundo jaz no maligno, tá, mas você não mais, porque você foi tirado da morte para a vida. Amém? Há um novo tempo para você viver. Diga assim: eu não faço mais parte desses que estão mortos no mundo. O Senhor Jesus me tirou da morte para a vida.
Senhor Jesus chegar para uma mulher e falar para ela assim: minha filha, eu tenho vida para você. A água que eu der para você beber, que é a palavra de Deus, vai fazer você ter uma fonte inesgotável dentro de você de vida. Vida, vida, vida e vida. E vida vai jorrar. Vida no seu casamento, vida na sua família, vida na sua saúde, vida nos seus relacionamentos, vida na sua vida profissional, vida na sua vida financeira. Vai jorrar vida, vai jorrar vida. Por quê? Porque o Senhor é a fonte. Ele colocou um fragmento dessa fonte dentro de você. Quando você ouviu a palavra dele, creu naquele que enviou a Jesus, você passou da morte para a vida. Essa é uma verdade que o diabo não quer que você saiba, ou não quer que você lembre. Ele não quer que outras pessoas que estão mortas lá no mundo, lá cegas, surdas, paralíticas, com o coração congelado, com a mente cauterizada, eles não querem. O diabo não quer que essas pessoas ouçam essa palavra, mas você está aqui hoje, você vai ouvir e você vai bradar. Você pode ler comigo essa palavra? Você achou? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aleluia. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em ver a sua criação respirando, vivendo numa esfera de morte. Amém. Não há prazer em Deus em ver a sua criação perfeita. Diga: a criação de Deus é perfeita. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: Deus te fez perfeito. Você é a imagem e semelhança de um Deus perfeito. Então você é perfeito. Deus não tem prazer em ver a sua imagem, a sua semelhança, a sua criação, quem Ele fez, a sua imagem e semelhança, morrer, perecer, ser destruído, ser roubado por Satanás. Ele não tem prazer. E ele diz: então converte-se e viva. Se converta e viva. Amém? Beba da minha fonte, beba de mim, tenha vida em mim, seja completamente tomado, possuído pela vida que há em mim. Deixa a minha vida te impregnar. O inimigo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para te dar vida abundante, um novo tempo para você, um tempo de vida. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O pendor é simplesmente o resultado real e claro do caminho que se trilha. Quando você anda na carne, você está... Qual é o caminho? Qual é o final do caminho de quem anda na carne? A morte e o tormento. Mas quem anda no Espírito, a Bíblia diz que é vida e paz. Quando nós éramos carnais, homens e mulheres carnais, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós estávamos vivendo uma esfera de morte, que é lá fora no mundo, quando a morte estava nos cegando, nos emudecendo, nos paralisando, congelando nossos corações, cauterizando nossas mentes, o final do nosso caminho seria morte. Mas o Senhor, diga assim: mas o Senhor me tirou da morte para a vida. O inimigo trouxe morte, roubo e destruição, mas Deus trouxe vida e vida abundante. Ora, Ele não é de Deus, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Amém? Se laboreais aqui, que versão é essa aí? Laboreais em grande erro. Você está cometendo um grande erro se você acha que Deus é um Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos, não, Deus é Deus de vivos. Porque essa passagem vem falando assim: Ele é Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, estão mortos. Quem disse para você que estão mortos? Eles passaram da morte para a vida. Aleluia. O fato desse corpo aqui, corruptível, perecer e desligar, não quer dizer que Deus é um Deus de mortos, só porque o corpo deixou de existir.
Deus está falando assim que Ele é Deus de vivos. Então, para você abrir a sua boca para dizer que você é de Deus, que Deus é seu, você tem que sair da morte para a vida. Você tem que sair do mundo que jaz no maligno e você está no reino do Senhor. Amém? Ele é Deus de vivos. Ele é Deus de homens e mulheres que estão vivos do Senhor, que estão cheios da vida de Deus, que abrem a sua boca e profetizam, que não andam na carne, mas andam no Espírito. Amém? Não se engane, não se engane, não ache que Deus é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Ele é Deus de homens e mulheres que decidem viver, que decidem fazer parte desse novo tempo. Durante um bom tempo eu andei morta. Eu era morta. As pessoas me viam, eu andava, eu comia, eu bebia, mas não era morta. Eu não tinha vida de Deus. Então quem não tem vida de Deus está morto. Respira a morte o tempo todo. Não tem certeza de nada, se nada vai ficar de pé. Aquele que está morto edifica a casa sobre a areia. Não edifica sobre a rocha, mas sobre a areia. Confia nos seus bens, confia nos seus talentos, confia na sua saúde, confia no seu emprego, confia no dinheiro que tem na conta. Quem está morto não tem vida de Deus, não tem sabedoria do Espírito, não pratica inteligência emocional, não pratica princípios bíblicos. Pessoas que decidiram, olha, Deus é Deus de vivos. Quem são os vivos, apóstola? Vivos são aquelas pessoas que decidiram rejeitar a oferta do inimigo e aceitar o que Deus tem para eles. O inimigo só tem, olha o que o inimigo tem para ofertar: morte, roubo e destruição. Os vivos são aqueles que decidiram rejeitar a oferta do inimigo, decidiram rejeitar o ódio, a mágoa, o ressentimento, decidiram rejeitar a vingança, decidiram rejeitar tudo aquilo que o inimigo traz, porque mágoa, ressentimento, ódio, isso mata, rouba e destrói. Tudo que mata, rouba e destrói, os vivos rejeitam, mas tudo que traz vida e vida em abundância, eles aceitam. Aleluia, eles se abrem para receber. Quem são os vivos? Os vivos são pessoas que deixaram de viver na carne para viverem no Espírito. Os vivos são aqueles que deixaram de viver na carne para viverem no Espírito. Porque quem vive da carne caminha em direção à morte, e quem vive no Espírito, para a vida e para a paz. Aleluia. Quem são os vivos, apóstolos? Os vivos são as pessoas que renasceram em Cristo. Aqueles que renasceram em Cristo, aqueles que decidiram nascer de novo, aproveitaram a chance, amém? Aproveitaram a chance de renascerem, de serem novas criaturas, de serem diferentes de tudo que eles já foram antes. Você é importante para Deus.